Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 18. Jesus aqui está conversando com Simão Pedro, com os seus discípulos. E havia muitas pessoas conjecturando a respeito de quem era Jesus, a identidade de Jesus Cristo. Havia muitos gurus naquela época, assim como hoje, filósofos, pensadores, até magos, pessoas que conseguiam fazer milagres também, maravilhas também. Então ficava na cabeça das pessoas uma incógnita: quem é esse Jesus? Havia uma promessa para Israel de um Messias, um Salvador, uma resposta final à salvação do seu povo. E as pessoas estavam ali conjecturando sobre a identidade de Cristo. E Jesus olha para os discípulos dele, aqueles que caminham mais perto, e ele pergunta assim: e vocês? Versículo 18 de Mateus 16: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, o mais afobado, já responde rápido, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não é que ele acertou? Jesus respondendo lhe disse: você é bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Mas eu também quero te dizer agora que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nesse texto aqui, Jesus está entregando uma chave poderosa para nós, a igreja dele. Nós somos invencíveis, igreja. A igreja nunca perde. A igreja nunca perde. A igreja é o único exército que não luta pela vitória, mas luta a partir da vitória, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Mas a pergunta da nossa geração, e talvez dos seus netos, dos seus filhos, dos seus amigos de faculdade, e essa é uma pergunta que se perpetua de geração em geração, é: quem é Jesus? Você pode perguntar para o seu vizinho: quem é Jesus para você? Eu não sei se você reparou, existem muitas versões de Jesus por aí. Tem o Jesus do Twitter. Ele é um ursinho carinhoso. Ele não julga ninguém, ele não reprova ninguém. É um Deus que aceita tudo de todo mundo. E as pessoas esquecem do primeiro testemunho de aceitação e rejeição na palavra, quando Caim e Abel vão oferecer sacrifícios a Deus. Um é aceito e o outro é rejeitado. Por que você acha que Caim foi rejeitado? Será que é simplesmente a atitude de oferecer para Deus aquilo que ele tinha para oferecer? A gente sabe que um pastoreava animais e o outro era agricultor, cuidava da terra. O natural é que um irmão negociasse com o outro e o sacrifício fosse exercido pelos dois de igual maneira. Porque, igreja, há um padrão de adoração para Deus. Há um padrão de vida para Deus. Deus é um Deus de padrões, amém? Então Deus estabelece um padrão de adoração. Caim quebra o padrão. Como? Caim diz assim: vou adorar a Deus do meu jeito. Você conhece alguém assim? Eu vou viver para Deus do meu jeito. Eu quero conviver com Deus e com a maconha. Eu quero conviver com Deus e com a corrupção. Eu quero conviver com Deus e com sexo fora do casamento. Eu vou oferecer para Deus uma adoração da minha maneira, que caiba no meu estilo de vida. E dessa forma nós vamos construindo muitos Jesus, que são muito mais um reflexo do nosso ego, de nós mesmos, do que o Jesus da palavra. Nós temos um Jesus fraco, desenhado na Itália. Ele está ali debilitado, ainda na cruz. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou.
Ele não é mais, aleluia, aleluia. Ele não é mais aquele menino da manjedoura, indefeso, fraquinho, precisando de defesa. Não, ele agora é o leão da tribo de Judá. Não é você que defende Jesus, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Há um Jesus hippie na nossa geração. Peace and love. Paz e amor. É o Jesus dessa galera que diz assim: olha, eu amo Jesus, mas eu quero distância da igreja. E eu vim aqui para falar sobre o valor da igreja. Sobre a igreja invencível. Essa igreja aqui, de Mateus 16, 18. Uma igreja que nem o inferno inteiro consegue parar, que nem uma pandemia que fechou as portas de muitas igrejas consegue deter, que nem um vírus invisível que sabe lá de onde veio consegue parar. A igreja, ela venceu Nero, a igreja venceu o Coliseu, a igreja venceu perseguições, a igreja nunca perde, porque o rei da igreja é invencível. Em contrapartida, nós temos um Jesus justiceiro, pistoleiro. Ele está desesperado para te condenar, para te destruir, para te julgar, para apontar seus erros, seus pecados. E a gente fica pensando, qual é o Jesus correto? Qual é o Jesus da igreja? Jesus da igreja, irmão, é o Jesus da Bíblia. Você não descobre Jesus só assistindo mensagens no YouTube, apesar de ser maravilhoso ter essa ferramenta. Você não descobre Jesus cantando músicas para Ele. Você descobre a identidade de Cristo lendo a sua palavra e entrando no seu quarto para desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos numa geração que daqui a pouco está com lé no dedo, de tanto deslizar. Eu não sei se o teu celular tem essa ferramenta, tempo de uso. Você já viu o tempo que a gente gasta com isso aqui? E muitas vezes é um tempo mal investido, porque as pessoas continuam com transtornos mentais, ansiosas, com transtornos de ansiedade, de depressão, solidão, milhares de seguidores sozinho, milhares de opções, ainda triste. O Jesus que nós servimos é o Emanuel, é o Deus conosco, está contigo em todo o tempo, em todo momento, nos picos e nos vales da sua vida, um Deus presente. Por isso nós precisamos desenvolver um relacionamento saudável com Cristo, porque Jesus só nos é revelado fielmente através da sua palavra e pelo Espírito de Deus. Jesus diz isso para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Como é que está seu relacionamento com o Espírito de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? É difícil mensurar coisas espirituais, eu sei, mas se a gente pudesse estabelecer um chorômetro na igreja, e esse chorômetro ele representasse o teu nível de sensibilidade ao Espírito Santo. Você lembra da primeira vez que você veio aqui? Você lembra do dia que você levantou sua mão recebendo a Jesus, as lágrimas que corriam no seu rosto? É esse primeiro amor que também será, eu profetizo isso na sua vida, o último amor. Você não precisa viver um segundo amor, você não precisa viver um terceiro amor. Deus está levantando em Brasília uma geração de pessoas apaixonadas por Jesus Cristo de Nazaré. É gente que ama a presença de Deus. A bênção de entender quem Jesus é que automaticamente Ele vai te revelar quem você é também. Falando um pouco sobre essa geração líquida, esse evangelho líquido que a gente tem pregado, que celebra o Justin Bieber fazendo orações no Rock in Rio, e que não lembra que a música depois da oração que ele canta fala de maconha, do uso de drogas,
que fala eu amo a igreja, o problema é o fã-clube dela. De gente que quer Jesus, mas não quer a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu pela igreja. A igreja é a maior paixão do coração de Cristo. Todo o sacrifício que Deus fez, ali em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Deus envia o seu primogênito para que uma igreja fosse construída e fosse levantada aqui da terra para o céu, querido, porque um dia nós estaremos no céu juntos. Não vai ter placa, não vai ser Sara, não vai ser Angelim, não vai ser Assembleia de Deus, vai ser a noiva de Cristo celebrando as bodas do Cordeiro. Aleluia. Se você é uma pessoa conectada na internet, você vê que hoje nós estamos num momento onde existem muitos cursos. A maioria desses cursos aponta para a tua identidade. Você quer descobrir quem você é, você quer melhorar a sua performance. Entenda quem você é no mundo, entenda qual a sua missão. Esse é um dos grandes desafios da humanidade. Entender o que a gente está fazendo aqui. Porque se não houvesse eternidade, tudo que a gente faz aqui é construir castelos de areia. Porque sendo novo ou velho, você vai morrer. A partir do momento em que Pedro revela a identidade de Jesus Cristo, Jesus diz para ele algo muito poderoso: tu és Pedro, e sobre esta pedra, diga comigo, pedra. O que pedra representa? Firmeza, constância, disciplina, firmeza. Um dos adjetivos, um dos nomes do nosso Deus é rocha da nossa salvação. Nele não há variação nem sombra de variação, é o que diz a palavra. Jesus olha para Pedro, e às vezes eu tenho uma mensagem que o título dela é Somos Todos Pedros. Porque Pedro é um cara altamente inconstante. E todos nós aqui lutamos com a inconstância espiritual. Lutamos contra a carne. O apóstolo Paulo fala disso. Jesus olha para Pedro inconstante. Pedro andava armado. Jardim do Getsemane aqui com a espada do lado aqui. Se fosse hoje era uma .40. O soldado veio pegar Jesus. Pedro arranca a orelha do soldado mau. Você acha que Pedro mirou na orelha? Não, graças a Deus pela mira ruim do apóstolo Pedro. Jesus tem que restaurar a orelha do soldado. Muitas vezes Jesus está tendo que restaurar a vida de pessoas que estão sendo feridas pela própria igreja. Eu, como pastor no Nordeste, desse projeto que eu contei para vocês, tenho muito mais trabalho tendo que ajudar Jesus a colar a orelha das pessoas que ouviram muita religiosidade, muito desaforo, muita acusação, muito julgamento, do que simplesmente ganhar vidas. Há uma missão para a igreja hoje: resgatar o testemunho e a idoneidade da igreja evangélica no Brasil. Diga para o seu vizinho, essa missão é sua. Como? Sendo sério, sendo pedra, sendo constante. Be rock, seja pedra, seja firme. Pare de ser como as ondas do mar. Segunda-feira você acorda ouvindo devocional no Glorify. Glória, glória, aleluia. Bota um louvor no carro. E sexta-feira você bota bem alto lá: fala mal de mim para vários amigos meus. Gustavo Lima, no último volume. Vamos embora para cachaça. Vamos para boate. Vamos tomar um copinho de uísque. Vamos relaxar um pouquinho. A gente vai vivendo com ânimo dobre, querendo conquistar coisas que somente uma fé sólida pode nos dar. Pedro, você é inconstante hoje, mas eu estou liberando uma palavra profética sobre ti. Você é pedra, e sobre essa pedra que você vai se tornar, as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia, aleluia. Olha que coisa poderosa. Jesus vai dizer assim: eu vou te dar a chave do reino dos céus. Acesso. Uma das coisas mais poderosas que você dá para alguém é acesso. Se você quiser
dá algo de precioso para alguém, dê acesso ao seu coração, intimidade, deixa essa pessoa chegar mais perto. O que é tão difícil hoje, a gente anda tão protegido, tão blindado, porque muitos de nós aqui já fomos tão feridos por ter dado acesso às pessoas erradas. Pedro está recebendo acesso à concordância divina. Jesus está dizendo para ele: porque você entendeu quem eu sou, e porque eu estou lançando sobre ti uma palavra profética de quem você será, eu estou te dando uma chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra, o céu vai concordar. Tudo que você desligar na terra, o céu desliga lá também. Sabe o que é? É o sim e o amém da parte de Deus. A gente está no culto de fé. Alguns minutos atrás, você estava com um papel na mão, com um pedido de oração. Você está vindo aqui talvez pela quarta, quinta, sexta, quarta-feira seguida. Hoje é quarta? Terça-feira seguida? O HD está cheio, tem que dar cabeça na cheia. E você está apresentando a Deus necessidades. E você está dizendo: Deus, diga sim para esse projeto. Oh Deus, diga amém para a restauração do meu casamento. Oh Deus, diga amém para a minha cura. Deus, diga sim para o meu milagre. Eu quero te dar a chave para a concordância do céu com o seu milagre. Entender quem Jesus é. Quando você entender quem Jesus é, Ele vai te revelar quem você é. E quando você entender quem você é, vai ser natural fluir num caminho de milagres. Igreja, sabe o que Deus tem para ti? Um caminho de milagres. Nós não caminhamos debaixo de declarações. Pode aplaudir o Senhor. Não caminhamos debaixo de projeções de ministros de economia, não caminhamos debaixo de projeções da mídia, apesar de que não somos alienados, mas nós temos um rei, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao rei, e o nosso rei não perdeu o controle, ele continua no trono. E há uma igreja que em tempos de crises, tempos escuros e confusos, sabe quem é. E quando essa igreja entende a sua identidade, ela vai orar, e o céu vai dizer amém. Eu quero falar sobre algumas verdades a respeito da igreja. A primeira delas é: a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Tem alguma noiva aqui? Glória a Deus. Alguém que já ficou noiva? Já viveu o milagre? Ô gente, você há de concordar comigo que noiva é psicopata. Noiva só pensa em quê? Casamento. É o bolo. Mas não é só o bolo, é a tampa que vai colocar o bolo em cima. E não é só a tampa, tem a toalha que vai colocar a tampa em cima. E não é só a toalha, é quem vai colocar a toalha. É um negócio assim, gente, de flores, de docinhos, e o embrulho dos docinhos, e o convite, e a mão, e a forma como essa mão vai escrever no convite, etc. E é uma noiva completamente cheia de expectativa. Quando nós entendemos que a igreja é a noiva de Cristo, o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos viver com uma expectativa santa, e com um foco. Qual deve ser o foco da noiva de Cristo? Se preparar para o casamento. Como é que nos preparamos para o casamento? Com unidade, com pureza, com santidade, com intimidade, com boas obras, obras de justiça, de piedade. Nós precisamos entender que a igreja, ela não é perfeita, mas ela foi escolhida para ser santificada e adornada para o Senhor. Bem, eu, assim como a bispa Priscila, eu estou dentro da igreja desde criança. Eu cresci dentro da igreja. Tem foto minha dormindo na vigília, no banco de madeira. Isso é só para quem é muito raiz, né? Para quem é muito raiz. Eu lembro das madrugadas, os corinhos de fogo. Tem um anjo de branco aqui neste lugar. O lugar está cheio de glória. Você conhece essa música? Não, porque você está Nutella. Mas nós vamos fazer um culto aqui só do reteté para te ensinar.
Eu me lembro de mais ou menos assim, com uns 20 anos de idade, desde os 7 dentro da igreja, eu estava bem ofendido, bem ferido, bem decepcionado com a igreja. Porque você vê de tudo dentro da igreja. Você vê gente que quer Deus e gente que não quer. Você vê gente que quer mudar de vida e gente que não quer. Você vê gente simples, gente religiosa. Eu me lembro de conversar com meu pai, dizer: pai, está difícil, eu vou largar esse negócio de mão. Tem muita hipocrisia dentro da igreja. E o meu pai me disse: meu filho, você precisa proteger seu coração e colocar seus olhos em Jesus, porque a igreja é como a arca de Noé. Tem todo tipo de bicho. Tem irmão cavalo dando coice, irmão pombo querendo fazer cocô na sua cabeça. E você imagina comigo Noé naquela arca, o tanto de animal fazendo barulho e o cheiro daquela arca, irmão. Porque a gente lê as coisas na Bíblia, mas eu sou criativo, eu fico criando os cenários. Lá perto de casa, eu moro num condomínio e eu tenho um vizinho que tem um poodle. E esse poodle é endemoniado. Ele só quer latir na hora da dormida depois do almoço. Parece que dá assim 12h30, eu chego da igreja, quero dar uma deitadinha, e o bicho fica endemoniado. E late, ninguém dá nada para o bichinho, e ele fica latindo. E eu já pensei assim, em realmente oferecer aquele poodle como sacrifício de libação ao Senhor. Mas eu fico ali me controlando. Um dia eu pensei, na arca tinha poodle. Na arca tinha arara, tinha cavalo, tinha todo tipo de barulho. E é bem possível que Noé desse uma olhada assim na janela da arca e ficasse calculando: se eu pular daqui, quanto tempo eu consigo nadar, né? Quanto tempo eu aguento se eu pular daqui? E a grande verdade é que a igreja é isso, é uma arca. Mas se você pular fora, você está morto. Deus olhou para a igreja e liberou uma palavra de vida sobre esse lugar. Ô irmão, é mais do que uma cadeira, é mais do que um prédio bonito, é mais do que um templo, mas é a congregação dos santos. O que nos faz igreja não é o lugar, é o objetivo, é o que nos une. E o que nos une aqui nessa noite é o noivo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez um cara me disse assim na faculdade: pastor, eu não vou mais para a igreja, porque a igreja só tem hipócrita. Quem já ouviu isso aqui? Eu disse para ele: então para de ir para a academia, porque lá tem gordo. Óbvio que dentro da academia tinha que estar todo mundo no shape. Mas academia e igreja são ambientes de transformação. Todos nós aqui estamos num nível de transformação na presença de Deus. Tem gente que está mais gordinho, sai daqui, vai direto para o Madeira comer hambúrguer. Tem gente que está só na batata doce, jejum, oração, vigilância. Mas Deus olhou para a gente, e por causa da sinceridade do seu coração, nos comprou a preço de sangue. A igreja é um projeto de Deus, irmão. Ele começou e ele vai terminar. Filipenses 1:6, se você puder, abra sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Jesus está edificando, construindo a sua igreja. Esse Pedro inconstante, no final, se torna um mártir. A história conta que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O mesmo Pedro que negou a Cristo, o mesmo Pedro que após negar a Cristo, se decepcionou tanto que voltou a ser pescador. E o pior, ainda levou gente com ele. Você quer se desviar, desvia sozinho, irmão, para de arrastar os outros. Pedro vai e ainda leva um monte de gente com ele. Decepcionado. Todo decepcionado acaba envenenando quem está ao seu redor. Enquanto Deus não falar contigo e seu coração estiver ferido,
Exponha suas dores a Deus, proteja quem está do lado. Fala para o seu vizinho, me proteja do seu processo. Aprenda a viver seu processo com Deus. O Pedro inconstante, agora uma pedra, alguém firme. Sabe, eu tenho pregado muito isso por onde eu passo. A igreja precisa aprender a viver com a imperfeição. Por mais confuso que pareça dizer isso, mas há um texto bíblico em Mateus 13, 24, quando Jesus conta que um homem tinha um campo e ele sai semeando naquele campo trigo. Vem o inimigo e semeia o que no campo? Joio. Os trabalhadores procuram o homem e dizem assim: ei, você plantou o que aqui? Porque está nascendo joio. E ele diz: foi o inimigo que plantou joio no meio. E os trabalhadores dizem assim: vamos arrancar. Não, deixa crescer, deixa o tempo passar, porque o tempo é o filtro de Deus para o nosso coração. É o tempo que vai fazer com que você confirme para Deus as suas orações e as coisas que você tem cantado para Ele. Eu não sei se você lembra da época do Trazendo a Arca. A gente cantava muito aquela música que dizia assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti, dos prazeres e das minhas vontades. Cara, o cara na música abria mão de tudo. No primeiro momento que Deus contrariasse uma oração, ou não fizesse exatamente como a pessoa queria, a pessoa cantava: restitui, eu quero de volta o que é meu. Oh Deus, não, deixa que eu resolva o meu. É você que Deus te prometeu um marido cheio do Espírito Santo de Deus, e você, quando dá meia-noite, está no Tinder tentando achar esse marido. Você não vai achar, irmã. Você vai achar esse marido aqui, ó. Procure entre os homens mais apaixonados por Jesus dessa casa. Aleluia, aleluia. É o cara que quer uma noiva ungida, cheia do Espírito Santo, mas está com a cabeça cheia de pornografia. Não tem como. Primeira coisa que a gente precisa para começar a ter uma boa colheita na nossa vida é viver crescimento, porque vai ficando muito claro o que é joio e o que é trigo. Em Mateus 7, 21, Jesus vai dizer uma das coisas que mais me traz temor como líder cristão, é que algumas pessoas vão chegar no céu e vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu curei os enfermos, em Teu nome eu coloquei o colete de uma igreja e eu fui voluntário, em Teu nome eu fui para o Descende, em Teu nome eu gravei umas músicas, Jesus. A gente que fez para Deus, mas fez sem Deus. E Jesus disse, ele vai dizer assim: te afasta de mim, porque eu não te conheço. O céu não é um lugar para quem faz, é um lugar para filhos de Deus. O chamado de Deus para a tua vida não é fazer para Ele, é ser imagem e semelhança de Deus, é estar conectado com Ele. E quando você está conectado com Deus, frutificar será natural. Tem muita gente preocupada em frutificar. Como é que eu faço para ser pastor? Como é que eu faço para ser apóstolo? Como é que eu faço para ser a próxima música que vai bombar no Brasil? Você não precisa se preocupar com isso. Você tem que se preocupar: como é que eu faço para não sair da presença do meu amado Jesus? Porque na presença de Jesus, milagres acontecem, dons são distribuídos, graça é derramada. Você precisa fazer a sua parte para adornar a igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Levanta a mão. Você tem uma responsabilidade: cuidar da igreja, amar a igreja, amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. É o mandamento. Mas Jesus eleva a responsabilidade do mandamento, quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Você agora, no lugar de amar o próximo como a si mesmo, você vai amar o próximo como eu vos amei. Sabe por quê? Porque tem gente que não consegue amar o próximo, porque também não se ama. Como é que você vai oferecer medida de amor para alguém, se você nunca experimentou amor
de verdade. Vem de uma família dividida, muitas vezes de pais ausentes, de pais com problemas emocionais sérios, com síndrome de abandono, com dores na sua alma. Como é que você vai conseguir derramar amor em alguém enquanto você não experimenta esse amor? O cerne de tudo isso está na restauração da identidade. De você entender que por mais que os seus pais nessa terra tenham te ferido, ou não, podem ter sido ótimos pais, não foram perfeitos, mas você tem um pai perfeito. Há um DNA desse pai perfeito na sua vida, e ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou, ele sonhou com a tua existência aqui e agora. Talvez você olhe para as notícias, para a confusão que a nação está vivendo, e você se pergunte: o que é que eu estou fazendo aqui nessa bagunça? Por que eu não nasci na Suíça, pastor? Por que eu não nasci em Portugal? Por que eu não nasci? A gente fica se comparando com a vida dos outros. Deus te colocou no Brasil para você ser uma brasa. Deus te colocou no Brasil para você queimar. Não existe uma nação que ame mais Jesus, esteja vivendo algo mais lindo, mais especial no mundo como igreja do que a nossa nação. A igreja do Brasil vai triunfar em nome de Jesus. Como? Amando. Olha para quem está do seu lado aí, elogia essa pessoa um pouquinho. Não é para paquerar, irmão, é para elogiar. Elogia. Como você está? Bem vestido essa noite, parabéns. Qual é o maior testemunho de um cristão, igreja? É a roupa que a gente veste. Eu sou cristão se minha calça não é rasgada, se o meu cabelo é maior, se eu boto terno ou não. Não. O maior testemunho de um cristão é o amor. Em tempos escuros e sombrios de divisão e polarização, o que a igreja vai fazer para ser igreja é amar pessoas e amar a Deus acima de tudo. Nós somos uma igreja que precisa viver em aliança. Você sabe o que é aliança? Tratar o outro como maior, dar ao outro mais importância, dar lugar para o outro, ser humilde, cultura da honra. Eu sou da época que quando eu entrava no ônibus para ir para a escola, se vinha uma senhora mais velha e ela não tinha assento, meu pai me ensinou a levantar e, por favor, sente aqui. Eu não conhecia ela, eu não ia ganhar nada com isso, mas eu sabia que Deus se agradava disso. Nós estamos perdendo respeito pelos mais velhos, estamos perdendo respeito pelas autoridades, estamos questionando todo tipo de autoridade, pastor, padre, pai, mãe, quebrando princípios fundamentais que promovem vida no nosso meio. Um deles, honra e aliança. Você tem uma aliança inquebrável com Jesus. Você precisa ter uma aliança inquebrável com a sua esposa, com os seus filhos e com os seus irmãos aqui da Sara Nossa Terra e do Brasil. Eu tenho uma aliança contigo. Um dia nós vamos estar juntos no céu, diante do noivo, na presença de Deus. Aleluia. Uma igreja consciente ganha vidas. Diga para o vizinho: ganha vidas. Uma vez um grande pregador da Assembleia de Deus pregando, ele, muitos anos atrás, havia muito legalismo dentro da igreja, talvez ainda hoje há muito, mas não como naquela época. Ele perguntou assim: igreja, o que é que a gente faz com o adúltero? E quase que a multidão gritou: mata. Mas muitos gritos exaltados: disciplina, exclui, expõe. E o que é que a gente faz com um ladrão? Disciplina, exclui, expõe. O que é que a gente faz com um mentiroso? Disciplina, exclui, expõe. Ele olhou para a multidão e perguntou: e o que é que a gente faz com um crente que não ganha vidas? O que é que a gente faz com alguém que enxerga a igreja como um restaurante self-service?
Você entra, pega o que você acha que é bom, paga o mínimo que você puder e vai embora. A igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo é saudável, que você pregue o evangelho a toda criatura, a todas as nações. A palavra nos diz em Mateus capítulo 10 que devemos ser sábios, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Precisamos de sabedoria para vencer momentos desafiadores. O que acontece, irmão? Você que é casado, se você encontrar um amigo e ele começar a falar mal da sua esposa para você, chegar para você e dizer: irmão, mas tua esposa é um pudim de cebola mesmo, hein? Ô, mulher enjoada, chata demais. Nossa, rapaz, eu oro por ti todo dia, para Deus te dar graça. Ô irmão, quem critica a noiva responde para quem? Para o noivo. E nós vivemos um momento onde a igreja muitas vezes é desconstruída pela própria igreja. Sabe o que arrebenta com a igreja evangélica no Brasil? Fogo amigo, falta de aliança, crítica interna, competição. É gente que está aqui, mas o coração não tem uma aliança. É gente que recebe a Jesus, mas não quer receber o corpo de Jesus. E nós somos o corpo de Cristo. Pare de falar mal da noiva. Diga para o seu vizinho: pare de falar mal da noiva. Proteja. Você vê alguém falando mal da igreja, diga: ei, tem defeito, eu sei, mas minha mãe tem defeito, eu nunca deixei ela. Meu irmão é enjoado pra caramba, nunca deixei de ser irmão dele. Por que eu vou abandonar minha família espiritual? Eu tenho uma aliança com o corpo de Cristo. Ô irmão, quem critica Flávia para mim não é meu amigo. Quem critica meus filhos para mim não tem acesso ao meu coração. Não dê acesso a pessoas extremamente críticas e tóxicas, que querem desconstruir a igreja de Cristo. Tem gente que anda atrás de escândalo, semana inteira acessando o Fuxico Gospel. O passatempo dessa pessoa é descobrir qual é o novo escândalo do Brasil. Quem separou? Quem está em dificuldade? Fulano perdeu o Instagram, ciclano falou heresia. Nós perdemos tempo e energia e unidade em busca de escândalos, para tentar desconstruir a noiva de Cristo. E vamos desconstruindo aos poucos, acessando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o problema de Adão em ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? É que ele não tinha maturidade suficiente. Cristãos sem raízes, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, em busca do próximo escândalo, da próxima confusão, do próximo problema da igreja, não vão durar muitos anos. Você precisa proteger seu coração. Proteger seu coração e o coração da tua família, dos teus filhos. Tem um senhor que eu cuidei, quando eu ainda era pastor na igreja do meu pai. Nós tivemos de discipliná-lo, porque ele estava agiotando dentro da igreja. Só por isso. Ele chegava para você e dizia assim: está tudo bem? Está pagando as contas? Não, está meio difícil, tá? Não quer pegar 10 mil comigo? Vai pagar só 40 daqui a 2 semanas. Isso chegou no meu conhecimento, e o meu pai disse assim: ô filho, resolve. Eu disse: tá bom, irmão, você está desligado da igreja, Deus te abençoe. Nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento aqui dentro, isso é crime. Ele ficou tão ferido, porque geralmente o imaturo, ele se ofende mais. Nós descobrimos a maturidade de um crente na proporção da ofensa. Você pode falar para o seu vizinho aí: você quer me conhecer de verdade?
me ofenda. Hã? Tem irmão que vira Vera Verão. Epa! Eu vou rodar a baiana. Confusão. Ele se ofendeu imensamente, porque ele achava que devia continuar lá dentro da igreja emprestando dinheiro a juros. E ele, por 6 meses, em todas as refeições com a família, ele criticava a igreja, ele criticava o pastor Fred, ele criticava o pastor Joaquim, ele criticava o evangelho, criticava tudo. Todo mundo errado, menos ele. Depois de 6 meses, o Espírito Santo tocou o coração dele, e ele foi lá na igreja pedir perdão. Pastor, eu quero pedir perdão, eu estou errado, eu estava fazendo errado, ora por mim, eu não estou dormindo bem, eu estou tomando remédio, minha vida só está de mal a pior desde que eu saí da igreja. E mostrou todo o resultado da decisão dele. E ele voltou. Ele tinha alguns filhos, um dos filhos não voltou, o filho mais velho de 17. E um dia eu perguntei: cadê teu filho, cara? Pastor, meu filho agora diz que é ateu, ele não crê mais em nada. Você acha que esse menino deixou de crer do dia para a noite? Ou foi a própria voz do pai que desconstruiu a noiva de Cristo e a fé daquele rapaz? Eu quero terminar lembrando da frase do apóstolo Paulo, que diz que combateu o bom combate, porque a vida cristã é uma guerra. Não ache que vida cristã é beach park, é sorvetinho dia de sábado. Não, irmão, é guerra, uma guerra espiritual. Completou a carreira, porque fé não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada de vida. Talvez você tenha recebido Jesus essa semana, talvez você seja novo convertido. Deixa eu te dizer uma coisa: eu quero te encontrar daqui a 50 anos, aqui servindo na sua igreja, amando pessoas, trazendo seus netos para cá, sendo uma bênção, um líder de GC, um líder de grupo, um líder de departamento, pastoreando, quem sabe, porque você está correndo a sua carreira com os olhos fixos em Jesus. E no fim Paulo diz assim: guardei a fé. Porque a fé é sensível, é como um cristal, que a gente precisa proteger. Às vezes, quando machucado, você até cola ali os pedaços, mas parece que não volta a ser do mesmo jeito. Por isso, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração do lixo emocional, do lixo do mundo, da opinião de quem não teme a Deus, da opinião de quem não te ama de verdade. Se tem uma opinião que deve valer para a igreja, é a opinião de Cristo. E Ele disse: nós somos a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.